a mais um episódio que conta a história do Scalabrini 50 anos. Esse episódio 3 conta com a participação do professor Luiz Sangalli. O professor lecionou durante 36 anos aqui no Scalabrini a disciplina de Química. Ele foi diretor do Noturno também. O Luiz sempre foi uma pessoa, um profissional muito ativo, muito participativo, buscando inclusive melhorar os espaços aqui no Scalabrini, né? Um exemplo disso é a criação do Laboratório de Ciências aqui onde nós estamos. A iniciativa dele, ele pensou o projeto, buscou parceiros como o Ciclo de Pais e Mestres, o Poder Judiciário, várias parcerias para viabilizar a instalação de um laboratório mais interativo, mais criativo, fugindo um pouquinho do tradicional que era proposto pela rede estadual naquela época. Estaremos com o professor Luiz e agora a gente vai seguir em mais um tour para ver os novos espaços, as novas exposições. Vamos dar mais uma circulada aqui, Luiz, mostrar mais umas peças históricas e de uso do laboratório. Temos aqui, que você falava antes. Esse aqui então está desde a época de São Pedro, da época do Colégio Madre Margarida, que é um gato do mato empalhado. Então eu estava mostrando para ali de pouco como funcionava. Em certo tempo ele ficou. Isso, a escola vai fazer 50 anos, então já é a época do São Pedro, já deve ter no mínimo 60 anos, né? E continua ali bem tranquilo. E aqui é uma das partes mais interativas, né, Luiz? Aqui a gente tem, eu estava perguntando antes se essas fórmulas, pessoal, elas são aleatórias ou são reais. Eles que são reais. Então, eu aprendi pouco nas aulas de química, né, professor? Mas não são só de química, tem matemática, tem física, tem química. Aqui tem mais matemática, bem mais de física e matemática. De química praticamente nenhuma. Mas também é para inspirar, para colocar o aluno ainda mais dentro do clima, do que propõe o laboratório. E aqui é bem interessante, numa feira de ciências que a escola tem de 2 em 2 anos, quem fez esses estágios, fez com aquela massa, foi a Ana Paula Graciola, que hoje ela é arquiteta e foi a que projetou o laboratório. Então ela tinha uma questão também bem afetiva na época. Legal. E daí nós vamos ter que pendurar aqui. Sim, deixar exposto, é uma obra que conta a história toda a trajetória da gestação, que tem a ver com... E aqui você dá para ver o que? O microscópio também, tá aqui diz que é na época de São Pedro, então São Pedro, essa escola tem 50, muito mais. E a Lívia fazia uma demonstração aqui, que é da Bachelor. A Bachelor, a marca então imagina o custo disso aí na época, né? E hoje nós usamos esses mais modernos aqui. Esses aqui ainda são usados. Esses são bastante usados hoje. Nós temos as lâminas, a biologia, a ciência, usam bastante esses aqui. Aí tem um pouquinho da parte astronômica. Astronômica, também, isso, toda a parte da geografia. Lá tem a parte da biologia, das ciências. E a linha do tempo dos físicos. Dos físicos, químicos, cientistas, enfim. Cientistas que fizeram uma fama, que estão desde 1867, olhando uma linha de tempo que vai dar 300 anos quase. Quase 300 anos. E aqui nós temos como a parte da geografia que não foi pensada, né? Aí deu um trabalhão. Olha, isso aqui foi para montar toda essa parte de ferro, depois as imagens. Então não foi, o cara que colocou aqui, ele vinha, colocava de noite, não, tem que ser assim, tem que colocar isso num lado, no outro. Então, sim, porque tem toda a ordem da colocação dos planetas, né? Então é bem interessante porque tu vê ali o homem na Lua, então tem toda uma história contada bem. Então, pessoal, quero destacar que esse podcast, aliás, todo o projeto Scalabrini 50 anos, conta com o patrocínio especial do Sicredi Região dos Vales, sempre presente com a gente e principalmente nos projetos e ações que envolvem a comunidade. É uma característica do Sicredi, estar envolvido com as coisas da comunidade. E também temos o patrocínio do Espaço Florescer, um espaço integrado voltado para o bem-estar da saúde mental, agradecendo em nome da Raquel Cadori a participação que a Raquel também, em nome de todos os profissionais do Espaço Florescer, que são diversos profissionais que atuam ali nesse espaço de saúde, desde psicólogo, psicopedagogo, terapeuta educacional, enfim, dentro desse ramo da psicologia e da pedagogia. Agradecer também a participação e o patrocínio do Espaço Florescer. Sabe quem também é patrocinador desse projeto, Luiz? Estou espiando aí.
tem que destacar muito a participação do senhor Eldo Orlandini e da dona Maria Salete Orlandini. A dona Maria Salete, ela vai ser uma das entrevistadas também, ela foi uma das alfabetizadoras durante muitos anos aqui nessa escola. Então, agradecer em nome da editora Antena a colaboração e o patrocínio do seu Eldo Orlandini, que é amigo pessoal da gente, tanto meu quanto do Luiz, também a esposa dele, dona Maria Salete. Muito obrigada. Luiz, vamos entrar diretamente na história, conta um pouquinho como foi o pensar este laboratório, como era antes, o que levou, que elementos fez com que você pensasse, não, esse formato de laboratório que está aqui, ele não é muito legal, né? Tem que ser uma coisa mais elaborada. Conta pra gente como foi esse planejamento. Para os que estudaram, que era um laboratório que tinha uma bancada no meio aqui, até esse espaço aqui, uma bancada deforme, que já estava toda capenga, tudo sentado, tinha essas banquetas que eram altas, então eu não sentava, tinha as torneiras no meio, com uma saída de água que caía numa pia, que tinha bem assim, tinha a pia. E daí quando foi pensar, há anos que a gente vinha projetando um laboratório novo na escola, que toda a estrutura desde a pré-escola até o ensino médio, né? Então uma necessidade de ter um laboratório melhor e mais interativo, que era um laboratório frio, tu entrava aqui e tu não tinha... Engessado, eu lembro. Eu não ia muito bem nas aulas de química, mas eu lembro, você falando, eu lembro como se fosse hoje nessa bancada. Eu me sentia o máximo quando eu já conseguia sentar e me incorporar naquela bancada, mas disso aqui mesmo, pessoal. Não sabe, não está programado. Até quando foi pensado, veio uma verba do governo do estado para melhorias do laboratório. E daí só que eles queriam que fosse um projeto padrão do estado, que é uma bancada de concreto, tá, com as canaletas no meio, usar os bicos de Bunsen, que são aqueles aquecedores que a gente tem para aquecer, e era tudo fixo na bancada. Eu, como eu trabalhei anos, já fazia 30 e poucos anos na época, que foi em 2015, então eu já tinha mais de 30 anos trabalhando em química, em laboratório, e eu disse, não dá para ser assim. É muito fixo, às vezes tu quer trabalhar em grupos de 4, daí tu não tem como, e daí eles não aceitavam a ideia. E daí não foi fácil, até fui para a coordenadora em si, eu falei com uma coordenadora, a gente não tem que ser o padrão. Mas daí no fim, conversando com o engenheiro, que era o senhor Marcos, a Ana, que era a arquiteta que projetou, ajudou, e a gente pensou assim, não, o CPM vai ajudar, fomos atrás a juíza da época, a Jaqueline ajudou também, então participação da comunidade, o CPM. Daí eles disse, não, vocês podem fazer. Aí a gente usou uma parte do governo do estado e daí readequamos ele, o microscópio embaixo e senta lá, trabalha tranquilo, tem as banquetas mais altas. Então, e aqui toda a parte... Lecionou aqui até que ano, Luiz? Até 2020. Até 2020. Isso. E todas as suas aulas de química eram aqui no laboratório? Praticamente se não todas, a maioria? A maioria. Eles gostavam que quando chegavam, diziam, descem para o laboratório. Eu nem subia para buscá-los. Eles já sabiam, o senhor não apareceu, vamos descer. Hoje uma turma avisava a outra, desce, que hoje a aula é no laboratório. E eles adoravam o laboratório. E é bem interativo. Tu aprendia bem. Eu vou depois demonstrar. Acho que já começa a fazer umas misturas aqui da nossa. E vai sair aqui, professor? Aqui é o seguinte, vamos demonstrar um indicador. Tem alguma coisa que eu possa fazer? sem causar. Então isso aqui é uma fita que indica o pH, quer dizer, o pH da piscina. Certo. Então eu explicar muito para os alunos assim, ó. Muito coisas do dia a dia. Do dia a dia. Eu trabalhava muito coisas do cotidiano deles. Era a parte que eu mais gostava. Então aqui um indicador de pH. Vou mostrar aqui para aí tem as cores e vem dentro uma fita. Então assim, nós temos dois copos, tá, de Becker com água, com um líquido, enfim. Tu não sabe o que é ácido, o que é básico. Olhando assim, esse aqui está quente porque eu coloquei ácido há pouco e misturei um pouquinho de água e ele esquentou. Existe a reação, né? E daí como os alunos faziam, daí eu explicava toda a parte quando está com gastrite, a azia, está com pH ácido. Então tu tem que comer uma fruta mais básica, um mamão, um melão, não comer uma fruta ácida, uma laranja, coisas assim, que daí tu neutraliza o pH também. Às vezes eles traziam o material, faziam o teste. Então isso aqui tu coloca aqui, ó, coloca dentro, daí tu vai ver se é ácido. Segundos. Pode só mergulhar ele, um pouco mais. Isso. Agora tu vai descobrir aqui. Vamos ver o que apareceu aqui, pessoal. Com qual cor que ele é mais
vira aí. Aqui, rodou. Vai passando e vira no outro lado também. Aqui? Isso. Onde ele mais se aproximou. Ele mais se aproximou. Desde embaixo até em cima, toda a fita. Olha que tem que estar roxo na primeira, né? Aí tá. Então tá aqui, ó. Vira pra lá. Ficou no roxo. Zero. Então o pH aqui é zero. Isso aqui eu já sei, né? Porque fui eu que fiz aqui. É o ácido sulfúrico. Certo. Então o pH dele aí é bem ácido. Agora vamos fazer nesse outro aqui. Põe nesse. Mergulha e faz o mesmo movimento. O mesmo movimento. Aparece logo o resultado, logo, né? O resultado o amarelo embaixo, vamos ver. Olha aqui, Luiz. Olha, já. O amarelo embaixo, isso. Mas ainda tem do outro lado. Olha aqui, ó. Ele fica bem... O azul, o amarelo, isso. azul, olha aqui certinho. Bem... 13. 13. Então aí um pH básico. Porque tem uma escala de 0 a 14. Certo. De 0 a 7 ele é ácido, acima de 7 a 14 ele é básico. E é um teste que se faz também na piscina. Na piscina, às vezes, os caras mandam medir o pH e acrescenta mais cloro, não. Tu faz lá dentro do vidrinho. Mas é com isso aqui, tu misturava esses ingredientes e ia mostrar se ficava ácido ou básico e tu colocava um líquido. Mais uma coisa ou outra. Então, coisas bem... eu mandava eles fazerem em casa com o repolho roxo. O repolho roxo, tu ferve ele, tu coa, tu tem indicador de ácido e básico. Olha ali. Que é bem natural, de mudar eles fazendo todo o relatório. E eles faziam e ficavam impressionados. E aqui tem então aqui tem outro indicador, que é o fenolftalina. Ele fica rosa no pH básico, nós vamos fazer o teste agora, e no pH ácido ele não muda de cor. O que nós vamos usar para fazer esse teste? Então tem os 2 copos de Becker. Então quando a gente não sabe, agora nós já sabemos que aqui é ácido e que é básico. Mas agora vamos ver. Mergulha, dá uma gotinha dentro. Se não muda a cor, isso. Olha. E isso acontece por quê? Por causa da mudança do pH. Agora põe aqui. Meu Deus, é instantâneo. Ele muda logo aqui, ó. Quando é rosa, o roxo ou rosa, ele é básico. E aqui quando ele muda para um tom mais alaranjado, aqui no final só que aqui não é as cores daqui, né? Aqui ele vai mudar a cor. Sempre que for rosa, é básico. Ele é básico. E se ele não mudar de cor, fica mais alaranjado, é ácido. É ácido. E tu quer tentar colocar aqui, ó, isso aqui é ácido. Ui! Dá tilt. E ele muda de cor. Na hora, meu Deus. Porque agora aqui está ácido. Sim. Ele muda de cor. Aqui, ó, aqui tem o soda. A soda é básica. Não faz nada, um pouco. Ele tá básico com... Se mudar bastante, ele está ainda ácido. Porque não mudou de cor. Olha. E ele tem que ficar... Quanto mais isso é bem uma história da piscina. Quando tu joga a água, ele vai ficar rosinha. Ele vai ficar rosinha. Não vai ter espaço suficiente. Ó, tá vendo que ele já está começando a mudar? Muito bom. Então é claro que chama atenção, né? Para o aluno, para ele era bem interessante. Para a gente que já é adulto, já passou por isso, gosta, né? Se surpreende. Mas e como é que foi, então? Teve uma inauguração, voltando para a história do laboratório, teve uma inauguração, como é que foi, assim, bom, ficou pronto? Tu te recorda, assim, da memórias tu tem da primeira aula que tu ministraste aqui? É bem interessante, porque assim, na primeira aula o que tinha? Tu tem uma tabela periódica, que geralmente na sala de aula tinha que pendurar aquela tabela de papelão que tu tinha, e o aluno nas minhas aulas sempre tinha que ter uma tabela periódica. O material que tinha a caneta e a tabela periódica. E daí depois quando chegamos aqui tinha a tabela e o que era? Você estava falando em ácido, eu logo pegava um ácido e ia mostrar para eles. Então, o interessante é que... E a tabela periódica não está claro. Ela tem que ser com as linhas verticais, tem grupos, né, nas horizontais, outros, e daí pode por a cor, por que ele é. O roxo ali, à esquerda, são os metais, que estão em verde lá, os não metais. E esses embaixo são os elementos mais atuais. Né? Lá tem um destaque, é o Hg, que é o mercúrio. Esse mercúrio é o que é colocado e tem nos termômetros, é o que tem a maior densidade. Pega na mão, tu vai ver. Olha que peso. O peso, né? E daí isso aqui que os alunos ficavam impressionados com mostrar para eles, porque o que é? O que o larga aqui, ele... Parece um metal mesmo. E esse aqui é metal, não. Olha aí. E ele fica todo
ele quebra. Se tu largar ele aqui em cima, ó. Olha aqui. Isso aqui é extremamente tóxico, né? Não dá pra botar então, quando eles fazem o garimpo do ouro, eles largam isso aqui, mistura com ouro, ele gruda no ouro. Com maçarico, tu queima, esse aqui evapora e o ouro não evapora. Fica. Então é para te separar da areia, do ouro. Nossa, E a densidade dele imagina é bem... Deixa eu pegar agora. Imagina os cuidados que tinham que ter com, como é que se diz, equipamentos de proteção individual. Sim. Que a gente sabe que durante muito tempo não existia. Não existia. Não tinha um corte, isso aqui, porque ele penetra no corpo, no sangue, e o sangue não elimina. É um metal pesado, né? Então é que nem quando dá uma cirrose, tu toma muito destilado, o destilado ele tem o cobre. Eu só tomo do outro lado. Desculpa a brincadeira. Você toma muito destilado? Não, eu só tomo do outro lado. O destilado não é o problema. E a diferença que tem, assim, ó, tu vê o aluno, tem uma menina, eu estudei para o magistério uns 2 anos, eu acho. Eu só fazia prática, na época não tinha nem esse laboratório. Eu fazia até hoje elas me encontram, elas dizem, não, eu tinha uma musiquinha que dizia ácidos e bases são totalmente diferentes, o ácido é tal e a base é tal. Por meio da... E daí elas tinham que fazer e dançar, tinham que fazer ir lá na frente apresentar uma musiquinha. Como é que não vai aprender? E até hoje... E armazenar isso para a vida toda. Então essa questão bem que os cursinhos faziam muito disso. A gente via assim, né, os cursinhos, os caras lá com violão, cantavam. E hoje o pessoal está muito escrever, né, no papel. Escreveu na pesquisa do Google. Então, a própria aula com data show, ela se torna chata, né, quando é demais. Eu sei que tinha alunos que diziam, eu tentava interagir bastante, equilibrar bastante. Quando eu não tinha esse laboratório montado, eu montava em vídeos aula, e eu mandava assim, ó, assiste uma videoaula de uma experiência tal, faz um relato bem diferente. Depois a gente vai aplicar. Depois vem aqui e aplica. Então eles faziam antes de esse estudo. E não adianta, tu interagir, tu vai aprender com certeza sempre, né? Eles não esquecem das aulas. O laboratório é a tua marca no Scalabrini. No Scalabrini. Agora, qual é a marca do Scalabrini em ti? Eu tenho uma marca muito assim com os colegas da escola, as direções todas que eu fiquei durante, acho que passaram uns 5, 6 diretores, eu sempre fui vice deles. E sempre à noite. E eu gostava muito de trabalhar à noite. Então, assim, mesmo como vice-diretor, tu lecionava? Eu lecionava de manhã e às vezes de noite, então eu tinha a vice-direção. Um ano acho que assumi uma vice-direção à tarde. Mas o que eu gostava mesmo era o pessoal do ensino médio. E com o aluno da noite, tu sentia mais uma afinidade maior. Que eles trabalhavam, e sempre era fácil também conversar com eles, porque era muito assim, de chamá-los para conversar, para ver as dificuldades que eles tinham. E a gente sabe, o aluno trabalhava 8 horas por dia, vem aqui ficar 4 horas. Nossa. Às vezes você dizia, mas ele está dormindo, não sei o que, deixa ele dormir um pouco para descansar depois. E depois, quando eu comecei a lecionar de manhã, também, acho que nos últimos anos da aposentadoria, trabalhei de manhã. Daí a interatividade com eles no laboratório. A gente nunca foi para o laboratório. Então, assim, eu sempre colocava para os professores, venham com as crianças só para olhar o que tem. Quem despertou curiosidade, só fica aqui que o ambiente é legal. Sim, já desperta a curiosidade mesmo, isso. Nem é essa expressão, de buscar um comparativo, mas é... Para saber o que é. Então, essa questão bem... Eu tinha uma afinidade muito grande com o aluno. Pessoal, agora a gente veio para um outro espaço aqui dentro do laboratório. Na verdade, o Luiz já tinha apresentado, mas a gente vai seguir agora, né, de conversas bem pertinho aqui, parte de geografia, de astronomia, da matemática, com física e química. Então, professor Luiz, há quanto tempo tu está fora do Scalabrini? Quanto tempo te aposentou? Eu aposentei logo depois da pandemia. Foi na época da pandemia, em setembro. Foi que daí eu não... Recente, então? Sim, a ideia não era nem continuar, né? Mas daí meu irmão adoeceu, fui... Na época estava também dando aula meio que online, remoto, mas daí voltou o presencial. Eu fiquei 15 dias no presencial. E logo saiu? E eu estava gostando muito da aula online, remota, bem, eu me adaptei bem. De início aquela coisa bem que era briga, né? Fazer vídeo e dar aula, mas depois... Sim, com Meet e tal, todo mundo teve aquele processo desse. E daí ficou até o fim daquele ano letivo? Não, em setembro tinha que sair, porque como eu estava aposentado no privado, eu não podia ficar com mais 20 horas no estado. Certo.
29, Luiz, como foi esse desmembramento, como foi sair dos espaços escolares depois de tanto tempo, né? E tem essa questão do, parece que falta alguma coisa, retomar a rotina, apesar que tu sempre foi de estar envolvido em outros projetos, né? Tu nunca ficou muito parado, né? Isso. Sem ter alguma atividade. Não, foi assim, eu tinha muito receio em parar. Eu disse, meu Deus, 41 anos, eu adorava o magistério, gosto até hoje, né? Então, assim, quando eu me aposentar, o que eu vou fazer? Daí eu já começava a imaginar, eu gosto de jardim, de grama, agora eu cozinho bastante, porque daí comecei uma coisa que sempre gostava. E a gente tem as turmas de saída, como tu disseste, sempre tinha um grupo de amigos bem cativos. Isso, e de sair, eu sou muito, eles mexem muito que eu sou da noite. Então, eu trabalhei toda 36 anos aqui à noite, então eu tinha mais, me adaptei, né, com isso. Luiz, 50 anos do Instituto Estadual de Educação Monsenhor Scalabrini. Qual é o sentimento? Quanta história! Não tem como contar tudo num pouco. Não tem. A gente se emociona porque isso é uma coisa bem... Eu digo, eu não estudei aqui. Eu fiz o meu ensino médio, eu fiz em Teutônia, né? Colégio agrícola. E daí eu não vivenciei a escola Scalabrini Encantado. E na época, quem que eu peguei de aluno ali, vou citar uns que eu assim, como? Meu Deus! O Legal da Vila, hoje o São Gonzatti, o Marino deles, toda. Eles eram em 37, eu lembro até hoje. Eles já eram proativos naquela época. Meu Deus, sim, já é. Bem, então são tudo assim. E das festas, aqui também fazia assim, as integrações, as festas de São João, as feiras de ciências, então assim, tem muita história. Como tu disseste, tu vai ficar aqui, tu fica o dia inteiro falando do Scalabrini e na rua também, assim, porque os 50 anos do Scalabrini faz a história de Encantado, ela perpassa por aqui, tem muita aprendizagem, então assim, bem, a receptividade sempre foi muito boa pelas direções, pelos professores, tem um grupo de professores assim, criou uma afetividade muito grande. Luiz, gratidão enorme, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite de ilustrar esse podcast. Eu não podia demorar muito para te entrevistar, porque lá nas redes sociais já tinham te marcado algumas vezes, né? Então é uma alegria muito grande poder te receber e conversar um pouquinho sobre a história dessa escola que marca a vida de muitas pessoas, da minha família também particularmente, né? Eu vou entrevistar o meu pai, que são desafiantes, né? Eu estudei, meus irmãos estudaram também, então, profissionalmente falando, é uma honra muito grande poder estar à frente desse projeto, mas pessoalmente falando também é uma alegria maior ainda, porque à medida que a gente vai ouvindo as histórias, pessoal, a gente vai se enxergando nelas, né? Então é muito bacana. Quero agradecer mais uma vez os nossos patrocinadores, o Sicredi Região dos Vales, o Espaço Florescer e o Sr. Elvio e a Maria Salete Orlandini. Muito obrigada a todos, pessoal. Até o próximo episódio. Luiz, eu agradeço e parabéns pela iniciativa. A gente estava conversando com a Valesca, Luiz, o que nós vamos fazer? Valesca, nada de fazer festa, coisa que assim, passa e daí tu esquece. Daí quando eu vi essa ideia, eu achei assim, fantástica, bem, isso fica na história, né? Vai ficar registrado. Eu digo a história ou é em fotos, eu sou muito da foto, eu digo a foto, o registro da foto. E hoje tem a questão do áudio, que fica toda uma marca, né? Vai ficar todo o material, esse acervo digital, vai ficar nas nossas redes sociais, compartilhado com o Luiz Scalabrini, e também na parte impressa, depois lá em maio a gente vai editar uma revista exclusiva, então também vai ficar mais memórias registradas ali, além dessa. Pessoal, muito obrigada, até a próxima. Obrigado, Luiz, até muito a próxima. Obrigada mais uma vez.